Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de logaritmos. Na aula anterior, eu defini logaritmos, mostrei em que condições nós devemos estudar os logaritmos, falando da base, do logaritmando, e naquela aula nós vimos um pouquinho como calcular alguns logaritmos. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. A gente vai começar com a primeira propriedade que motivou o estudo dos logaritmos, que é o fato de logaritmo transformar produto numa soma. Vamos ver como a gente escreve isso. Vou escrever isso assim. Propriedade 1. Logaritmo de A vezes C na base B vai virar logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C, o logaritmo do C também na base B. Bom, como a gente está tratando de uma propriedade, é muito importante que a gente demonstre que isso é verdade. E para demonstrar, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer à consequência da definição que nós vimos na aula anterior, que dizia o seguinte, que B elevado a log de A na base B dá A. É claro que essa base B, que a gente está estudando, tem algumas restrições. Eu sei que eu tenho que tratar de um número positivo e também diferente de 1. Então, vamos lá. Usando esse nosso conhecimento, vamos provar aqui a primeira propriedade. O que nós queremos é o seguinte, como transformar esse produto nessa soma? Para isso eu vou escrever assim, ó. Quem é B elevado a log de A na base B? A gente já sabe que é o A. Se eu consigo escrever então assim, ó, quem é B elevado a log de A vezes C na base B? Isso dá o produto A vezes C. Vou escrever aqui para ficar melhor. Isso dá o produto AC. O meu objetivo agora é escrever o A como uma potência de base B. Escrever o A como uma potência de base B é simples, a gente já sabe, ó. Basta escrever assim, ó, B elevado a log de A na base B. Eu também consigo escrever esse número C como uma potência de base B. Então, é B elevado a log de C na base B. O que eu sei? Eu sei multiplicar duas potências de mesma base. E quando eu faço o produto entre duas potências de mesma base, nós já sabemos que o resultado vai aparecer com a soma dos expoentes. Então aqui eu vou somar os expoentes e vou chegar à conclusão que eu vou ter B elevado a log de A na base B mais log de C também na base B. Olha só. Nós saímos daqui, que B elevado a log de A vezes C na base B. Fizemos aqui algumas igualdades, chegamos até aqui. Olha, nós estudamos a função exponencial e vimos que ela é uma função bijetora. O que acontece? Ela é 1 para 1. Eu sei que se B elevado a log de A vezes C na base B é igual a B elevado a log de A na base B mais log de C na base B, eu posso concluir com tranquilidade que o log na base B do produto A vezes C é igual ao log de A na base B mais o log
de C também na base B. Vamos tentar ver agora um exemplo como isso funciona. Bom, vamos pensar aqui, ainda aqui nesse canto. Eu sei calcular pela definição que o log de 10 ao cubo na base 10, olha lá, qual expoente que eu ponho no 10 para a potência da 10 ao cubo? Eu já sei que a resposta para esse logaritmo é 3. Entretanto, eu posso escrever o 10 ao cubo assim, ó. Logaritmo, base 10, eu vou botar assim, ó. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2. Pensando no que eu acabei de aprender com essa propriedade, por que não escrever assim? Log, base 10, 10 elevado a 1, mais log, a base 10, 10 elevado a 2. Olha, aqui eu sei que dá 1, pela definição. Qual expoente que eu ponho no 10 para a potência da 10 elevado a 1? É 1. Usando também a definição, eu pergunto, qual expoente que eu ponho no 10 para a potência da 10 elevado a 2? É 2. Eu chego ao mesmo resultado, que é 3. Vamos lá, vamos no outro quadro pegar mais um exemplo disso que eu estou falando. Bom, vamos usar a propriedade agora que a gente aprendeu, que produto vira uma soma, para calcular alguns logaritmos, supondo que log de 2 é 0,3 e que log de 3 é 0,48. Lembrando da definição. O expoente que eu ponho no 10 para a potência da 2 é 0,3, o expoente que eu ponho no 10 para a potência da 3 é 0,48. Nesse momento, você está se perguntando, mas cadê a base 10 que ela não está escrita aqui? A gente vai combinar que nesse curso, toda vez que a gente omitir a base, que ela não for escrita aqui, a base é 10. Na maioria dos livros didáticos, aparece assim. Quando você omite a base, é porque ela é 10. Tá? Então, vamos lá. Log de 2 na base 10 é 0,3 e log de 3 na base 10 é 0,48. Como é que a gente calcula, por exemplo, logaritmo de 6 na base 10? Bom, o que você precisa entender? Que 6 é 2 vezes 3. E que se produto vira soma, eu vou ter aqui o log de 2 na base 10 mais o log de 3 na base 10. Eu vou ter o log de 6, então, como 0,3 mais 0,48. E chego à conclusão de que o log de 6 vai ser 0,78. Vamos aproveitar agora e provar mais uma propriedade. Propriedade 2. Se o produto vira soma, divisão vai virar subtração. Então, log de A dividido por C na base B, nós vamos ter log de A na base B menos o log de C também na base B. E para demonstrar isso, nós vamos fazer como nós fizemos na primeira. Sei que B elevado a log de A sobre C na base B dá A sobre C. Eu consigo transformar agora o A e o C como potências de base B. Como fazer isso? Assim, ó. B elevado a logaritmo de A na base B, isso aqui é A. Eu quero fazer isso dividido por C.
A gente já sabe que dividir duas potências de mesma base, o que a gente faz com o expoente? A gente subtrai os expoentes. Então, vou ter aqui b elevado a log de A na base B menos log de C na base B. Olha onde nós saímos. B elevado a log de A dividido por C na base B. E olha onde nós chegamos. B elevado a log de A na base B menos o log de C na base B. Conclusão. O log de A dividido por C na base B é igual ao log de A na base B menos o log de C na base B, que era o que eu queria provar aqui com a minha propriedade 2. Vou pegar logo um exemplo, ainda com esse logaritmo de 2 que a gente pensou aqui. Como calcular o log de 5, supondo que o log de 2 é 0,3? Calcular o log de 5 fica fácil, ó. Logaritmo de 5, mais uma vez, na base 10, pode ser escrito assim, ó. 5 é 10 dividido por 2. Você usa a propriedade e escreve assim, ó. Log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Pensa lá. Quanto que é o log de 10 na base 10? 1. E o log de 2 na base 10, a gente está tomando como 0,3. Então, o log de 5 vai ser 0,7. Com isso, a gente termina essa aula falando na propriedade 1 e na propriedade 2. Na nossa próxima aula, a gente vai falar em outras propriedades das operações com os logaritmos. Um abraço, até a nossa próxima aula.